pensaram que haviam terminado os vídeos do nosso projeto Você Conhece essa Cidade desse ano de 2021? Ainda não terminaram. Prometemos no início um vídeo especial e aqui está ele. Vídeo esse que procura trazer algumas informações básicas sobre a história da nossa cidade de Valença. Mas já vão deixando aqui a sua curtida, fazendo a sua inscrição no canal se não estão inscritos ainda, acionando o sininho das notificações para receberem sempre esses vídeos semanais que colocamos aqui exatamente sobre histórias da nossa cidade de Valença. Agora, essa semana, comemora o seu aniversário de elevação à condição de cidade no dia 29 de setembro. Sendo que ela, na verdade, é um pouquinho mais antiga, como vocês poderão ver nesse outro vídeo que postamos já há algum tempo. Aqui no card para aqueles que desejarem relembrar ou ver esse vídeo, se não viram ainda. Nosso vídeo de hoje está dividido em duas partes. No primeiro momento, mostrando a partir ali do prédio da Catedral, falando a respeito da sua formação, dando as informações básicas a esse respeito. E, finalmente, segunda parte, falando exatamente sobre esse resumo da nossa história, desde a criação da aldeia em 1803 até os momentos de hoje, até os dias atuais, tentando fazer, assim, uma série de indagações a respeito do futuro que se descortina para todos nós. Acompanhem, então, o nosso vídeo, comentem aqui o que acharam, deixem a sua opinião a respeito, o que poderemos esperar, o que poderemos desejar para a nossa cidade de Valença, na semana em que comemora exatamente a sua elevação a essa condição de cidade. Aproveitem o vídeo, comentem, curtam e compartilhem. A luz do céu de Valença é milagroso falar. Ser filho teu e honra imensa, minha terra natal. No local onde se encontra a Catedral de Nossa Senhora da Glória de Valença, segundo relatos de historiadores e memorialistas, situava-se o principal ordenamento dos índios coroados. E foi exatamente ali o local escolhido para erguer a primitiva capela dedicada a Nossa Senhora da Glória no longínquo ano de 1803, quando o padre Manuel Gomes Leal teria celebrado a primeira missa nessa região outrora pertencente unicamente aos indígenas. A origem da atual Catedral de Valença prende-se, assim, às origens da própria cidade, e ela pode ser considerada o seu principal monumento, e até mesmo o marco principal de sua história. Os pontos de partida da nossa cidade estão nos anos 1789, quando Inácio de Souza Werneck recebeu a ordem de rebater os indígenas coroados, que estavam fazendo incursões em fazendas vizinhas. Mas somente no ano de 1803 é que foi efetivamente criada a aldeia de Nossa Senhora da Glória de Valença. Aldeia essa que começou exatamente no local onde hoje está a catedral. O padre Manuel Gomes Leal, através de portaria de 5 de fevereiro, do vice-rei Dom Fernando José de Portugal, foi nomeado capelão para os nativos dessas terras. Tal nomeação foi confirmada por despacho de 2 de março pelo bispo Dom José Joaquim Justiniano. Já a paróquia de Nossa Senhora da Glória foi criada por provisão de 15 de agosto de 1813, após a visita do novo bispo Dom José Caetano, que reconheceu a necessidade dessa criação. E como primeiro pároco foi nomeado o padre Joaquim Cláudio de Mendonça, em 1817, uma vez que o padre Gomes Leal já havia falecido. E exatamente o padre Joaquim, que em 1820 dá início à construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória, local onde outrora havia existido aquela primitiva capelinha onde tinha sido celebrada a primeira missa. Daqui, a cidade cresceu, a cidade se expandiu, sendo transformada em vila em 1823 e em cidade em 1857. Cresceu com o café, desenvolveu-se
aumentou o número das suas fazendas históricas, algumas sobrevivem até os dias de hoje, um grande número de escravos, uma quantidade enorme na sua produção cafeeira, construiu a sua estrada de ferro, construiu a sua história, conheceu a sua decadência, conheceu o seu reerguimento. A cidade, que hoje é Valença, guarda muito pouco do seu passado. Vemos aqui no entorno da catedral algo desse passado longínquo que precisa ser melhor conhecido. Os valencianos, em especial, precisam conhecer melhor a sua cidade, as riquezas que ainda aqui existem, as possibilidades de reerguimento da nossa cidade que se apresentam para todos nós. E precisamos, antes de mais nada, trabalhar para que essa cidade conheça novamente anos de prosperidade, anos de paz, de progresso e tranquilidade. Nesta Catedral Nossa Senhora da Glória, podemos vislumbrar um futuro de paz, um futuro verdadeiramente feito pelos filhos da Princesa da Serra. Essa é Valença, Princesa da Serra, cidade dos Marqueses, cidade universitária. Está completando, no dia 29 de setembro, 164 anos de sua elevação à condição de cidade, mas que já possui uma história bem mais antiga, uma vez que foi fundada em 1803, possuindo, portanto, 218 anos. Essa região, no entanto, já era habitada antes da fundação da aldeia, habitada por um grupo indígenas que ficou conhecido como coroados, o grupo dos tapuias, que eram divididos em duas tribos, a dos purus, que viviam onde hoje está exatamente a cidade de Valença, e os araris, que viviam nas proximidades, especificamente no distrito atual de Conservatório. Os dois grupos viviam em conflito constante com os puris, que habitavam regiões vizinhas. Foram chamados de coroados em razão do corte de cabelo que utilizavam, parecido com uma coroa. Aos poucos foram surgindo fazendas junto às margens do rio Paraíba do Sul, como a de Pau Grande e a de Ubá, antes mesmo da fundação da aldeia de Valença. Os coroados estavam passando por uma situação de penúria, costumavam atacar essas fazendas à noite, o que levou o então vice-rei do Brasil, Dom Luís de Vasconcelos de Souza, a enviar o capitão Inácio de Souza Werneck, no ano de 1789, para rebater os indígenas e dar início à sua catequese e aldeamento. No entanto, Inácio Werneck apenas passou pela região nesse mesmo ano e, devido à burocracia que já existia na época, nada de concreto foi feito. Somente após insistentes apelos do fazendeiro José Rodrigues da Cruz é que o novo vice-rei, Dom Fernando José de Portugal, autorizou a que se desse início efetivo à catequese dos indígenas. Dessa maneira, em 1803, foi fundada a aldeia de Nossa Senhora da Glória de Valença, uma homenagem a esse vice-rei que era descendente da família dos Marqueses de Valença de Portugal, e que nada tem a ver com o Marquês de Valença, que aqui viveu anos mais tarde, Estevão Ribeiro de Rezende. Como capelão dos índios, foi nomeado então o pároco de Sacra Família do Tinguá, Padre Manuel Gomes Leal, que, segundo consta, celebrou a primeira missa no local onde hoje se encontra a Catedral de Nossa Senhora da Glória, uma elevação natural do terreno em que se erguia a principal povoação dos indígenas coroados. Ali começou Valença, que em 1813 foi elevada à freguesia, termo que era utilizado na época para designar as paróquias. Por determinação do bispo Dom José Caetano da Silva Coutinho, exatamente no dia 15 de agosto. Em 1820, o primeiro pároco, Padre Joaquim Cláudio de Mendonça, deu início à construção da Igreja Matriz, em substituição à primitiva capelinha que teria sido erguida pelo Padre Gomes Leal, para que os ofícios religiosos fossem celebrados com mais dignidade. Para tanto, contou com o apoio do Major Custódio Ferreira Neite, feito mais tarde Barão de Aiuruoca. A aldeia, pouco a pouco, foi prosperando e
Já em 1823, por decreto imperial de Dom Pedro I, foi elevada à condição de vila, passando a ter autonomia administrativa. No entanto, a instalação da Câmara e a construção do Pelourinho, que marcava essa autonomia, somente ocorreram em 1826. E somente em 1829 é que vai acontecer a primeira sessão, sendo que o primeiro presidente eleito da Câmara foi o comendador José da Silveira Vargas. O café começou a fazer a riqueza da vila, que já em 1857, pela Lei 961, de 29 de setembro, era transformada em cidade. Valença, cidade do Vale do Café, dos marqueses, de população majoritariamente escrava, prosperava ainda mais e precisava agilizar e modernizar o escoamento de sua produção. Assim, foi idealizado o projeto da construção do ramal da linha férrea que ligaria a cidade até o atual distrito de Juparanã, onde já existia a ferrovia que se ligava com a então Estrada de Ferro Dom Pedro II, que transportava o café até os portos de exportação no Rio de Janeiro, capital do Império. Tal projeto foi confiado ao Visconde do Rio Preto, maior fazendeiro da época, maior fortuna, o único apontado como capaz de levar adiante esse projeto. No entanto, ele veio a falecer repentinamente em 1868, deixando toda a cidade atordoada. Um mês, porém, após a sua morte, a nova liderança era anunciada na pessoa do proprietário da fazenda Santo Antônio do Paiol, o português Manuel Antônio Esteves, que levou adiante o projeto, inaugurando-se o ramal em 1871. A inauguração contou com a presença de Dom Pedro II, que, chegando a Valença, teria proferido a famosa frase: "Esta é verdadeiramente a princesa das Serras Fluminenses". Daí originou-se o nome pelo qual passou Valença a ser conhecida, a Princesa da Serra. E Manuel Esteves, como uma espécie de recompensa pelo trabalho empreendido na construção da linha férrea, recebeu a comenda da Ordem da Rosa. A abolição, no entanto, e antes dela, a transferência já da produção cafeeira para o Vale do Paraíba Paulista, levou a até então próspera cidade de Valença a conhecer o declínio por vários anos. Os antigos cafezais foram cedendo lugar às pastagens, e já no início do século XX começaram a ser instaladas as indústrias têxteis, fazendo a cidade voltar a crescer. Em 1906, por iniciativa do comendador José da Silveira Vargas, que havia convidado o coronel Benjamin Ferreira Guimarães a se transferir de Minas para cá, instalou-se a Companhia Industrial de Valença. Em 1912, por sua vez, Vitor Pentanha, em sua fazenda Pau d'Alho, deu início à construção de uma usina hidrelétrica que iria fornecer energia para a Companhia Fiação e Tecido Santa Rosa. Mais tarde vieram as Fábricas Unidas de Tecidos, Rendas e Bordados S.A., a Companhia Progresso de Valença de Fiação e Tecelagem e a Sociedade Anônima Fiação e Tecelagem Ultramoderna Chuec. Todas essas fábricas trouxeram novo alento à cidade. Mas na década de 1980, com a crise do setor, começaram a fechar as suas portas, levando a cidade a um novo período de crise econômica e social. Valença, Princesa da Serra, cidade dos marqueses, cidade universitária, com a criação da Fundação Educacional Dom André Arcoverde. Sede de bispado, com a criação da diocese em 1925, passou por fase de prosperidade e pobreza, de fausto e luxo e de abandono. Hoje, decorridos 218 anos de sua fundação e 164 de sua elevação à condição de cidade, mais do que nunca precisa reinventar-se, recriar-se e encontrar o seu destino de cidade, nesse novo mundo que se configura. Esse é o papel que deve ser protagonizado por seus filhos, que à sombra dessa cruz erguida em comemoração aos 150 anos da fundação da aldeia, necessitam conhecer melhor o que a cidade oferece, a sua história, o seu legado, os sacrifícios das gerações passadas para a sua construção. Cidade que possui a sua Academia de Letras,
a sua unidade militar e a memória da participação de seus filhos no maior conflito bélico enfrentado pela humanidade, diversos educandários e museus, fazendas históricas e associações, é um organismo vivo que precisa ser alimentado. Daqui de cima não vemos apenas a cidade, mas o horizonte que se descortina sobre ela em uma promessa de paz e prosperidade. Pois, na apoteose desses horizontes, Nossa Senhora da Glória abençoa Valença feliz.